Olá, sou o Padre Gabriel. Servi a igreja por mais de 2 décadas e, ao longo desse tempo, vivi momentos que testaram minha fé de maneiras inimagináveis. Mas há uma história em particular que marcou minha vida para sempre. É sobre essa experiência que vou falar hoje, algo que me fez encarar o mal de frente, em uma pequena casa isolada, onde a escuridão parecia ter encontrado um lar. Há muitos anos, eu tinha um amigo chamado Padre Antônio. Ele era um homem devoto e respeitado em sua paróquia, conhecido por sua habilidade em lidar com situações espirituais difíceis. Quando recebi sua ligação naquela tarde, soube imediatamente que algo estava muito errado. "Gabriel, preciso de sua ajuda", disse ele. Sua voz carregada de uma tensão que eu nunca havia ouvido antes. "Há uma família em minha paróquia que está enfrentando algo fora do comum. Tentei de tudo, mas sinto que estou lidando com algo muito além do que posso controlar." Padre Antônio sempre foi um homem de fé inabalável, então ouvir aquelas palavras me preocupou profundamente. Ele era mais do que um colega, era um amigo de longa data, alguém cuja opinião e julgamento eu confiava. Se ele estava pedindo ajuda, era porque a situação era realmente grave. Eu tentei realizar um exorcismo preliminar, mas a força que senti foi poderosa demais, ele confessou, sua voz falhando ligeiramente. "Preciso que você venha até aqui. Se há alguém que pode lidar com isso, é você." Naquela noite, arrumei minhas coisas e parti. Durante o trajeto, minha mente não parava de vagar. Eu me lembrava de todas as conversas que tive com Antônio ao longo dos anos, de como ele sempre parecia ter uma solução para tudo. Mas agora, era ele quem buscava minha ajuda. Eu olhava para a estrada desolada à minha frente, enquanto o cenário passava lentamente, refletindo a gravidade do que estava por vir. As árvores ao longo do caminho pareciam dobrar-se sob um peso invisível, e o silêncio era profundo, interrompido apenas pelo som dos pneus no asfalto. Enquanto dirigia, não pude evitar pensar nas palavras de Antônio. Ele sempre foi um pilar de força, alguém em quem todos na paróquia confiavam. E agora, ele se sentia impotente diante dessa situação. Isso só aumentava minha inquietação e me fazia questionar o que, exatamente, eu encontraria naquela casa. Quando finalmente cheguei, fui recebido pela mãe de Clara, uma mulher de olhar cansado, mas esperançoso. A casa, uma construção antiga e isolada, exalava um ar de desolação que apenas intensificava minha inquietação. Cada passo que eu dava em direção à porta parecia mais pesado que o anterior, como se algo estivesse me puxando para trás, tentando me impedir de entrar. Assim que atravessei a soleira, senti um peso no ar, algo que ia além do mero cansaço ou tristeza. Era como se uma sombra invisível estivesse pairando sobre aquele lugar, drenando a energia de todos ali. O ar parecia denso, difícil de respirar, e havia um leve cheiro de mofo misturado com algo mais amargo, como o odor de madeira queimada. A mãe de Clara me conduziu até a sala, onde ela estava sentada em um canto, imóvel, olhando fixamente para o nada. O pai, um homem robusto que claramente tentava manter a compostura, apenas assentiu em silêncio quando lhe dirigi a palavra. Clara estava visivelmente pálida, e seu olhar vazio me causou um calafrio. Aquele não era o olhar de uma adolescente comum. Havia algo de profundamente errado com ela. O ar na sala parecia mais denso, como se algo ou alguém estivesse presente, observando cada movimento meu. Cada passo que eu dava reverberava pela sala, e o silêncio era interrompido apenas pelo som do vento que sussurrava pelas frestas das janelas. Antes de iniciar qualquer oração, sentei-me ao lado dela, tentando estabelecer algum contato, mas Clara não reagiu. Era como se eu não estivesse ali. A única coisa que notei foi uma leve mudança na temperatura ao meu redor.
Um frio repentino que não combinava com o clima quente daquele dia. Um frio que parecia vir de dentro dela, de algo sombrio e antigo. Sabia que estava prestes a enfrentar algo muito maior do que uma simples perturbação espiritual. A presença do mal era palpável e eu precisava me preparar para o que estava por vir. A confiança que Padre Antônio depositava em mim e a fé da família de Clara eram tudo o que eu tinha para guiar-me naquela noite sombria. Eu respirei fundo, sabendo que a jornada que se seguia seria uma das mais difíceis de minha vida. Depois de sentir a opressão naquela sala, sabia que precisava entender mais sobre o que estava acontecendo com Clara antes de iniciar qualquer exorcismo. Sentei-me em uma cadeira próxima e observei-a em silêncio por alguns minutos. O silêncio na sala era tão denso que parecia sufocar. Os pais de Clara, em pé ao fundo, observavam, ansiosos, mas sem dizer uma palavra. Era como se até mesmo eles tivessem medo de quebrar o silêncio. Clara estava ali, mas ao mesmo tempo parecia estar em outro lugar. Seu corpo estava presente, mas sua mente parecia distante, perdida em algum lugar escuro e profundo. O olhar vazio, fixo em um ponto distante na parede, me causava um desconforto profundo. Eu já havia visto jovens perturbados antes, mas isso era diferente. Havia uma ausência total de vida em seus olhos, como se ela tivesse sido drenada de sua essência. Decidi tentar algo simples. Com o crucifixo em mãos, aproximei-me dela e toquei seu ombro suavemente, chamando-a pelo nome. Clara, murmurei, esperando algum tipo de reação, por menor que fosse. Foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Seus olhos, que antes estavam vidrados e sem foco, se moveram lentamente até mim. Mas não era ela quem estava olhando. Era como se outra entidade, algo malévolo, estivesse usando seu corpo como um veículo. Um calafrio percorreu minha espinha, mas mantive minha compostura. Seus lábios se curvaram em um sorriso, mas não era um sorriso humano. Era um sorriso frio, calculado, e seus olhos brilhavam com uma malícia que não combinava com a imagem de uma jovem inocente. Ela então começou a murmurar algo em uma língua que não consegui identificar. As palavras saíam de sua boca como veneno, cada sílaba carregada de um ódio antigo. O som de sua voz parecia ecoar pela sala, como se a própria escuridão estivesse se movendo ao seu comando. Eu respirei fundo, tentando não deixar o medo tomar conta de mim. Mantendo o crucifixo à vista, comecei a rezar em voz baixa. Mas a cada palavra de oração que eu pronunciava, ela respondia com um sussurro de maldade, como se estivesse zombando de minha fé. A sala, que já estava fria, pareceu congelar, e o ar ficou denso, quase impossível de respirar. Podia sentir o cheiro de algo queimado, como se as palavras dela estivessem incinerando o ambiente ao nosso redor. Clara começou a se mexer na cadeira, como se algo dentro dela estivesse tentando se libertar. Seus movimentos eram desajeitados, quase como se ela estivesse lutando contra amarras invisíveis. Os pais dela deram um passo para trás, assustados, mas não intervieram. Eles sabiam que agora não podiam fazer nada, exceto confiar em mim. A presença que senti naquele momento era esmagadora. Era como se algo antigo e poderoso estivesse ali, algo que queria que eu desistisse, que parasse o que estava fazendo. Por um breve momento, hesitei. A dúvida me invadiu. Será que eu estava preparado para isso? Mas a dúvida foi rapidamente substituída pela determinação. A alma de Clara estava em jogo, e eu não podia permitir que o mal prevalecesse. Fechei os olhos por um instante, buscando força na minha fé, e então continuei a oração, sabendo que essa batalha estava apenas começando. Depois daquele primeiro encontro perturbador com Clara,
Eu sabia que o exorcismo não seria fácil. O mal que habitava aquela jovem era poderoso, e eu precisava me preparar para a batalha espiritual que estava por vir. Decidi que começaria o exorcismo imediatamente, pois a cada momento que passava, sentia que a influência sombria sobre Clara se intensificava. Pedi aos pais que se retirassem para outra sala, pois o que estava prestes a acontecer seria difícil de presenciar. Eles hesitaram por um momento, mas entenderam que isso era necessário. Antes de saírem, fiz uma breve oração com eles, pedindo força e proteção. O medo em seus olhos era palpável, mas eles confiaram em mim. Quando fiquei sozinho com Clara, senti o peso da escuridão aumentar. Era como se o próprio ar ao meu redor estivesse carregado de uma energia maligna, algo antigo e poderoso. Abaixei a cabeça por um momento, pedindo a Deus que me guiasse e me desse a força necessária para enfrentar o que estava por vir. Comecei o exorcismo com a oração de São Miguel Arcanjo, uma das mais poderosas contra as forças do mal. Segurando o crucifixo firmemente diante de mim, comecei a recitar as palavras sagradas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. No momento em que comecei a oração, Clara reagiu de maneira violenta. Seus olhos se fixaram em mim e ela começou a se contorcer na cadeira, como se algo dentro dela estivesse lutando para sair. Seus gritos eram assustadores, guturais, algo que uma jovem de sua idade não deveria ser capaz de produzir. Era como se a voz dela estivesse sendo amplificada por outra presença, uma presença que queria me intimidar, me fazer parar. Meu coração disparava dentro do peito, mas continuei, meu coração firme na fé. O crucifixo parecia pesar mais em minhas mãos, como se eu estivesse carregando não apenas um símbolo, mas uma arma sagrada. Cada palavra de oração parecia enfurecer mais a entidade dentro de Clara. Ela começou a gritar palavras em uma língua que eu não conhecia, seus olhos brilhando com uma fúria inumana. As paredes da sala tremiam levemente, como se o próprio ambiente estivesse respondendo à presença do mal. Clara se levantou da cadeira de forma abrupta, como se fosse puxada por fios invisíveis, e começou a avançar na minha direção. Meu coração deu um salto e, por um breve momento, o medo quase me paralisou. Mas segurei o crucifixo mais firmemente e continuei a oração, agora com mais intensidade. Príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos. Ela tentou me atacar, mas era como se algo a impedisse de me tocar. Estava claro que a entidade dentro dela estava tentando intimidar-me, mas a proteção de Deus era maior. Clara recuou, seu corpo contorcendo-se de dor, enquanto eu continuava a oração, agora mais confiante. Senti a presença de algo sagrado ao meu lado, como se forças invisíveis estivessem ali para me ajudar. O suor escorria pela minha testa, mas agora eu sabia que não estava sozinho naquela luta. No auge do exorcismo, Clara caiu de joelhos, seus gritos diminuindo para um gemido baixo e lastimoso. O ar na sala começou a clarear e a sensação opressiva começou a se dissipar. Senti uma onda de alívio, mas sabia que a batalha estava longe de terminar. O mal ainda estava lá, mas havia enfraquecido. Com o crucifixo ainda em mãos, continuei a oração, decidido a lutar até que Clara fosse totalmente libertada. Depois que Clara caiu de joelhos, um silêncio absoluto tomou conta da sala. O ar, que antes estava carregado de uma energia maligna, começou a se dissipar lentamente. Mas eu sabia que o mal ainda estava presente, apenas aguardando um momento de fraqueza. Ainda havia muito trabalho a ser feito e eu não podia baixar a guarda. Com o crucifixo ainda em mãos, aproximei-me dela cuidadosamente. Clara estava exausta, ofegante,
mas seus olhos ainda tinham um brilho que não era dela. Era um olhar de ódio, uma resistência silenciosa que me dizia que a entidade dentro dela ainda estava lutando para manter o controle. Clara, estou aqui para ajudá-la, disse, tentando alcançar a parte dela que ainda estava presa em algum lugar dentro daquele corpo. Você precisa lutar contra isso. Não permita que essa força sombria domine você. Por um breve momento, vi uma centelha de reconhecimento em seus olhos. Era como se Clara estivesse tentando responder, tentando se libertar. Mas, tão rapidamente quanto apareceu, a centelha desapareceu e o olhar sombrio voltou. A entidade ainda estava lá e não ia desistir facilmente. Decidi continuar o exorcismo, sabendo que cada palavra que pronunciava enfraquecia o poder do mal dentro dela. Recomecei a oração, agora com uma calma renovada. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te ordeno, espírito imundo, que saias desta criatura de Deus. Clara começou a gritar novamente, mas dessa vez seus gritos eram menos intensos, menos desafiadores. Senti que a entidade estava perdendo sua força, lutando desesperadamente para manter o controle. Os gritos eram entrecortados por gemidos, como se duas vozes estivessem em conflito dentro dela. Clara estava em uma batalha interna e eu precisava continuar para ajudá-la a vencer. A certa altura, algo inesperado aconteceu. Clara, com a voz entrecortada, pronunciou meu nome. Padre, Gabriel, me ajude. A voz era dela, genuína, carregada de medo e desespero. Foi a primeira vez que ouvi sua voz desde que cheguei à casa. Aquilo me deu uma nova força. Eu sabia que estava no caminho certo, que Clara estava lutando para retomar o controle de sua alma. Continuei a oração, cada palavra carregada de fé e determinação. Eu te ordeno, espírito maligno, que deixes esta jovem, que saias e nunca mais voltes. Clara começou a chorar, lágrimas escorrendo por seu rosto, misturando-se ao suor. A sala, que antes estava imersa em uma escuridão opressiva, parecia estar se iluminando aos poucos. A sensação de peso no ar começou a se dissipar e uma leve brisa atravessou a sala, como se a própria casa estivesse suspirando de alívio. Finalmente, Clara caiu em silêncio, seus olhos se fechando suavemente. O mal havia sido expulso, mas ela estava exausta, tanto física quanto espiritualmente. Ajoelhei-me ao lado dela, fazendo uma última oração de agradecimento, sentindo uma paz profunda que há muito não experimentava. Mas junto com o alívio, veio uma compreensão amarga. O que enfrentamos ali deixaria marcas. Clara estava livre, mas as cicatrizes, tanto nela quanto em mim, seriam duradouras. No entanto, naquele momento, o importante era que ela estava salva. Clara estava salva, mas as consequências dessa batalha ainda estavam por vir. Eu sabia que não sairíamos daquela experiência da mesma forma que entramos. Depois do exorcismo, a casa parecia ter mudado. A opressão que antes pesava sobre todos nós havia desaparecido, substituída por uma calma inquietante. Mas, apesar da aparente paz, eu sabia que as cicatrizes dessa experiência ainda estavam lá, invisíveis, mas profundamente gravadas em Clara, na família e em mim. Clara foi levada para o quarto para descansar. Seus pais estavam ao lado dela, abraçando-a como se quisessem protegê-la de qualquer ameaça futura. Eles estavam gratos, mas o medo ainda estava presente em seus olhos, um medo do desconhecido, do que poderia acontecer a seguir. Eu os tranquilizei, dizendo que o pior havia passado, mas no fundo, sabia que não era tão simples. A casa estava mais leve, mas uma sensação de inquietação persistia, como uma sombra que se recusava a desaparecer completamente. Enquanto Clara descansava, sentei-me na sala com seus pais para conversar sobre o que havia acontecido. Expliquei que, embora o mal tivesse sido expulso,
ela precisaria de muito apoio nos dias que viriam. Experiências como essa não desaparecem facilmente. O espírito pode estar livre, mas a mente e o coração levam tempo para se curar. Padre, ela ficará bem? Perguntou a mãe de Clara, com a voz trêmula. A preocupação em seu rosto era clara, e eu sabia que ela estava tentando entender o que tudo aquilo significava para a filha e para sua família. Com fé e amor, ela ficará bem, respondi, tentando passar confiança. Mas precisaremos trabalhar juntos para garantir que ela se recupere completamente. A oração será crucial, assim como o apoio emocional que vocês podem dar a ela. Os pais de Clara assentiram, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Eu sabia que essa família nunca mais seria a mesma, assim como eu. A luta que travamos naquela sala havia deixado marcas que levariam tempo para cicatrizar. Enquanto falávamos, um pensamento me ocorreu. Eu precisava saber se havia algo que pudesse ter atraído a presença maligna para aquela casa. Muitas vezes, espíritos como aquele são atraídos por algo, um objeto, um evento ou até mesmo um trauma não resolvido. Perguntei aos pais de Clara se havia algo diferente ou incomum que pudesse ter ocorrido antes dos primeiros sinais de possessão. O pai de Clara hesitou antes de responder. Não sei, padre, mas agora que mencionou, Clara encontrou algo no porão algumas semanas atrás. Um antigo livro cheio de símbolos estranhos. Ela ficou curiosa e passou dias lendo aquilo. Meu coração afundou ao ouvir isso. Livros antigos, especialmente aqueles com símbolos e textos desconhecidos, podem ser extremamente perigosos. Eles podem conter encantamentos, invocações, ou simplesmente ser um canal para forças que não compreendemos completamente. Eu preciso ver esse livro, disse, já imaginando o que poderia encontrar. O pai de Clara foi até o porão e voltou com um livro velho, de capa escura, quase sem título. Ao abri-lo, vi que as páginas estavam preenchidas com símbolos e textos em uma língua antiga, algo que imediatamente me causou um calafrio. Os símbolos eram intrincados, quase hipnóticos, e o texto parecia pulsar com uma energia própria, como se o livro estivesse vivo em minhas mãos. Esse livro é perigoso. Não deveria estar aqui, expliquei, fechando-o rapidamente, sentindo um peso invisível se levantar de meus ombros ao fazer isso. Pode ter sido a causa de tudo isso. Algo foi despertado quando Clara o leu. Vou levá-lo comigo e garantir que seja destruído da maneira correta. Os pais de Clara concordaram, aliviados por se livrarem daquele objeto. Mas eu sabia que a presença daquele livro naquela casa havia deixado sua marca. Mesmo após sua destruição, as cicatrizes espirituais permaneceriam. Fiz uma última oração com a família antes de partir, pedindo proteção contínua para Clara e seus pais. Enquanto deixava a casa, sentia um peso em meu coração. O livro seria destruído, mas as lembranças daquela noite e das forças que enfrentei permaneceriam comigo para sempre. Aprendi muito naquele dia sobre o poder do mal, mas também sobre a força da fé e da determinação. E sabia que, enquanto continuasse meu trabalho como sacerdote, enfrentaria muitas outras batalhas como aquela. Mas naquele momento, o importante era que Clara estava salva e o mal havia sido expulso, pelo menos por enquanto. Depois de deixar a casa de Clara, levei o livro antigo diretamente para a paróquia. Não poderia arriscar mantê-lo em um local onde pudesse causar mais dano. Ao chegar, entrei em meu escritório, acendi uma vela e coloquei o livro sobre a mesa. O peso da responsabilidade que eu sentia era esmagador, mas sabia que precisava garantir que aquele objeto fosse destruído da maneira correta. Abri o livro novamente, sentindo uma resistência quase física ao tocar suas páginas.
Os símbolos pareciam ainda mais ameaçadores sob a luz suave da vela, e o texto, escrito em uma língua que eu não conhecia, parecia pulsar com uma energia sombria. Cada vez que tentava ler aquelas palavras, uma sensação de desconforto e pavor crescia dentro de mim, como se o próprio livro estivesse me desafiando. Rezei por orientação, pedindo a Deus que me desse a sabedoria para lidar com aquele artefato. Eu sabia que não podia simplesmente queimá-lo ou descartá-lo de qualquer maneira. Livros como aquele, impregnados de maldade, precisavam ser destruídos através de rituais específicos, para que suas influências não se espalhassem ou causassem mais mal. Depois de algumas horas de estudo e oração, decidi que a única maneira de garantir que o livro fosse verdadeiramente destruído seria selá-lo com uma bênção especial e queimá-lo em um fogo consagrado. Organizei tudo com cuidado, sabendo que qualquer erro poderia ser perigoso. Naquela mesma noite, preparei a fogueira no pátio atrás da paróquia. O fogo foi aceso com madeira abençoada e o lugar foi circundado por símbolos de proteção. O livro estava em minhas mãos, pesado e pulsante, quase como se estivesse vivo, lutando para não ser destruído. Mas eu estava decidido. Com uma oração final, segurei o livro sobre as chamas e o deixei cair. No momento em que ele tocou o fogo, houve um estalo alto, como se algo invisível estivesse se quebrando. As chamas se intensificaram, crepitando e estalando, e uma fumaça negra e densa subiu ao céu, espalhando-se rapidamente antes de desaparecer na noite. O calor das chamas parecia irradiar uma energia diferente, como se estivesse consumindo não apenas o papel, mas a essência maligna que impregnava aquelas páginas. Continuei orando enquanto observava o livro ser consumido pelas chamas. Por um breve momento, ouvi o que parecia ser um grito distante, algo que me fez estremecer, mas sabia que era a manifestação final da maldade sendo destruída. Quando o fogo finalmente se acalmou, tudo o que restava era um monte de cinzas, sem vestígio do mal que antes impregnava aquelas páginas. Voltei para dentro, exausto, mas aliviado. Sabia que o livro havia sido destruído, mas também sabia que aquela experiência havia mudado minha vida para sempre. Clara estava livre, o mal havia sido expulso, mas as marcas daquele confronto permaneceriam. A fé havia triunfado, mas o preço foi alto. Na manhã seguinte, voltei à casa de Clara para verificar como ela estava. Ao chegar, fui recebido com um sorriso cansado, mas genuíno. Clara estava pálida, mas havia uma luz em seus olhos que não estava lá antes. Seus pais, visivelmente aliviados, me agradeceram mais uma vez e fizemos uma oração juntos, pedindo por paz e cura para todos.